Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em comunicação e educação. E esse programa tem o apoio das seguintes entidades, sem as quais ele não seria possível e por isso a gente faz questão de registrar aqui. O ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. E ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. E a você que está aí nos acompanhando, você também pode apoiar esse programa ao longo aqui da nossa conversa. Vai aparecer um QR Code aí na sua tela, você pode escanear e contribuir aí com quanto você puder para continuar com esse programa aqui, trazendo informações toda semana, toda sexta-feira, ao meio-dia, a gente tem aqui um programa sobre educação. Você também pode compartilhar o nosso link aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Isso faz com que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo e saber o que a gente está tratando por aqui. Mas também se inscreve no canal, aciona ali o sininho para que você seja informado sempre que a gente subir conteúdo novo, o que acontece, como eu disse, sempre às sextas-feiras ao meio-dia. Então é isso, e o nosso convidado de hoje é um professor da Universidade Federal da Bahia. Ele está aqui porque ele é professor da Universidade Federal da Bahia, mas ele também está porque ele é o coordenador de comunicação do PROIFES Federação. É um professor muito antenado, conectado com a cultura, com todo o debate cultural que acontece, não só na Bahia, mas no Brasil todo. Na Bahia tem aquele ditado que o artista não nasce, né? Ele estreia. Então, quase todo mundo tem vocação artística e o nosso convidado de hoje também é assim. Professor Jailson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Francisco. É um prazer estar aqui no seu canal. É isso, meu caro. A gente começa aqui sempre perguntando o seguinte: sabe aquela lembrança escolar que todo mundo tem, aquele quadro que a gente fez lá nos anos iniciais do ensino fundamental? Pois é, eu quero que você diga para a nossa audiência qual foi a sua primeira escola, quem foi sua primeira professora ou primeiro professor, como é que foi a sua experiência nesse ambiente escolar pela primeira vez? Ah, beleza. Eu estudei na escola, era uma escola de uma cidade pequena do interior da Bahia. Eu sou de Itabuna, né? Uma região cacaueira, que o professor Selen Rachid Asmar, que era sociólogo, que já faleceu, ele dizia que era a pobre região rica. Uma região muito pobre, mas com uma concentração de renda muito grande, porque os fazendeiros do cacau concentravam muito isso. Eu estudei no grupo escolar Armando Freire, que era uma escola que ia da primeira à terceira série. E a professora que me marcou, acho que quase todos nós temos aquela professora que nos marca, né, a professora Adalgisa. Eu acho que ela já faleceu, porque ela já tinha uma certa idade quando eu fui estudante lá. Eu estudei primeiro, segundo e terceiro ano com ela. Ela era professora de matemática, aquela professora que ela dá aula de 2 ou 3 componentes ali, né, português, matemática, ciências, na verdade, que tinha ali. Ela dava aula de matemática. E a professora Adalgisa tinha um negócio muito grande comigo. Eu sempre fui um bom aluno de matemática, sempre. A minha vida toda eu ganhei prêmio de matemática na escola, eu fui sempre um bom estudante. E não fui matemático por uma besteira. Na verdade, eu sou licenciado em Química e doutor em Filosofia da Ciência, mas por um minuto eu seria matemático. Porque eu gostava muito de matemática e a professora Adalgisa, como ela sabia que eu gostava muito, tinha facilidade, eu rapidamente pegava as contas e ajudava inclusive a ela na condução da aula com alguns colegas meus que tinham dificuldade. Ela me botava para sentar do lado de quem tinha mais dificuldade para ajudá-la. Ela sempre me presenteava com um pacote de cadernos, às vezes caneta, lápis, e isso era muito interessante, aqueles lápis que vinham com borracha, aquele lápis que vinha uma tabuada, vocês lembram, né? Uma tabuada que tinha, você lembra, né, Francisco? Quem nunca, né? Aquela tabuada. E eu sempre fui bom de matemática, então ela gostava muito de mim por isso. E essa escola foi a minha primeira escola, assim. Depois eu fui para o Centro Integrado Oscar Marinho Falcão, Colégio Estadual de Itabuna e depois a universidade. Eu passei por 4 colégios, né, na minha formação. E o Grupo Escolar Armando Freire existe ainda até hoje. E eu ia a pé para a escola, claro. Quando eu não ia a pé, meu pai ia me levar numa antiga bicicleta que tinha aquela Monarch barra circular,
que no fundo tinha um acolchoado com adesivo do Vasco. Meu pai era torcedor do Vasco. Olha aí. Então, Gente boa, seu pai. Seu pai é gente boa. então eu ia para a escola, eu e minha irmã, que estudávamos juntos, minha irmã fazia o terceiro ano, naquela época era a terceira série do primário, né? Chamava assim, hoje é o ensino fundamental 1, e eu estudava primeiro ano. Então eu estava no primeiro, ela no terceiro, e eu, nessa escola, estudei até o terceiro, que era o último ano que tinha na escola, e depois fui para o Sionf. Mas é uma escola que me marcou, porque essa professora da Algisa, naquela relação de o Estado não provia nada, a família era que tinha que dar tudo, lápis, caneta, caderno, caderno de desenho, tudo, e a professora da Algisa me salvava, que a gente era de uma família muito pobre, numerosa, como toda família pobre nordestina, e a professora da Algisa muitas vezes me salvou, me dando um pacotinho de lápis, um fechozinho de lápis, que é aquilo ali, eu passava o ano todo com aquilo. Então, a gente parte sempre dessa pergunta e por quê? Porque a gente quer prestar uma homenagem sempre a todos os professores e professoras dessa fase tão importante da vida de todos nós. Quer dizer, quando você entra na escola, você está saindo do ambiente de casa, da superproteção ali da família e vai para o ambiente escolar. O nosso convidado, o professor Jair, teve o privilégio de contar com a professora Dalgisa, que o acolheu e lhe mostrou o mundo aí, e ele se tornou esse grande homem que está aqui. E a professora Dalgisa, que muito provavelmente já está em outro plano, a gente agradece pelo trabalho prestado, mas presta uma homenagem a todos os professores e professoras dessa fase da educação, que, como eu disse antes, é tão importante para todos nós. Eu quero o professor Jailson. E aí você vai para o ensino médio, quer dizer, você passou ali o ensino fundamental menor, maior, como a gente considera hoje, aí veio o ensino médio. Eu quero saber se no ensino médio você teve contato com o movimento estudantil, como é que foi isso? Eu estudei, fui para o Sionf, que era o Centro Integrado dos Camarim Falcão, e isso eu estou falando dos anos 80, né? E eu estudei, depois eu fui avançando e fui para o ensino médio. E no ensino fundamental, a gente não tem esse contato com o movimento estudantil, mas tinha uma coisa interessante na minha escola. Mesmo eu estudando ali entre o quinto e o oitavo ano, ali tinha um embrião de alguma coisa coletiva, que tinha uma cooperativa fundada pelos estudantes para comprar os livros e distribuir de maneira mais barata para os pais, com um preço mais ou menos de custo. Porque não tinha o PNLD nessa altura, nós estamos falando de uma época que era um regime militar, os estertores ali do regime militar, né? E não tinha, entre 80 e 85, foi o último ano do presidente, que Deus nos livre e guarde, Figueiredo, né? João Batista de Oliveira Figueiredo, que Adorava cheiro de cavalo? dizia que gostava mais do cheiro de cavalo do que do cheiro de gente. E não tinha o Programa Nacional de Livro Didático, que é uma coisa recente no Brasil, que provê livros para todos os estudantes. Naquela altura, o pai e a mãe tinham que comprar os livros. Então, a gente fundou uma cooperativa de estudantes que a gente mesmo despachava os livros, vendia os livros, você levava lá uma grana, naquela época existia cheque, você levava o cheque. Então, foi um embrião de uma coisa coletiva. E quando eu fui para o ensino médio, no Colégio Estadual de Itabuna, que era um excelente colégio público, hoje, e progressivamente, a educação pública foi se degradando no ambiente do ensino fundamental e médio. No Fundamental 1 e no superior, ainda é melhor a pública do que a privada. É bom que a gente registre, que às vezes a família não sabe que no ensino fundamental 1, a maior parte dos professores que estão na escola pública tem mestrado, às vezes tem doutorado, e a qualidade do ensino é muito melhor. Colocar o filho entre a da educação infantil e o ensino fundamental 1 na escola privada é perder dinheiro e perder qualidade. E no ensino superior isso também se conserva. A escola privada é pior do que a escola pública, tanto que as melhores universidades brasileiras mais produtivas, em termos de artigo publicado, impacto social, são as públicas, né? A USP, a Unicamp. Naquilo que são os parâmetros de qualidade definidos pela própria academia, né? Pela própria academia. Uma definição interna, mas que é válida para alguns processos. A gente pode ter críticas a esse processo de seleção ou de análise, mas é válido. Enfim, e eu fui estudar na escola, no Colégio Estadual de Itabuna, e lá era um colégio já grande, com muitos estudantes, compreendia o ensino médio e o ensino fundamental 2, mas eu fui para o ensino médio lá, e lá tinha contabilidade e magistério. Na minha primeira opção foi para o magistério, mas o diretor
ele não gostava que homens estudassem magistério, então ele me direcionou arbitrariamente para a contabilidade. Então eu fiz técnico em contabilidade no ensino médio, mas foi bom porque depois eu mudei para o científico, né, que era um científico, era uma espécie de preparação para a universidade, e fui para o científico. E nesse processo aí eu tomei contato com o movimento estudantil, sobretudo o movimento estudantil ligado ao PCdoB. Tinha no movimento estudantil do ensino médio, quem era mais organizado estava no PCdoB. O PT aí ainda estava ali no interior do Brasil, ainda estava se organizando. Então demorou um pouco, mas se organizou depois através de alguns sindicatos, como o Sindicato dos Bancários, o Sindicato dos Professores e tal, se organizou em torno do PT também. Mas no movimento estudantil era o PCdoB. Então eu me aproximei muito do PCdoB, tanto que quando eu entrei na universidade, a galera do movimento estudantil do ensino superior me tinha na cota como se fosse alguém ligado ao PCdoB. A referência era essa. Isso é interessante, porque eu já era do PT a essa altura, eu me filiei do PT antes de entrar na universidade. Então, em 89, eu já era muito próximo ao PT, ali, militante, e quando eu entrei na universidade nesse ano de 89, eu fui como se fosse cota do PCdoB. Mas não, porque 89, você que está nos acompanhando aí, é o ano que a gente retoma o direito de votar para presidente, né? Depois da ditadura ali, dos mais de 20 anos de ditadura. 89 a gente tem aquela eleição presidencial, onde então surge a figura do candidato do PT, Lula, né? Que está aí até hoje, agora no terceiro mandato. Perdeu a eleição de 89 no segundo turno para o ex-presidente Fernando Collor de Mello, de saudosa memória aqui do nosso professor Jailson. Eu vou depois fazer um parênteses para essa história da eleição de 89, porque é muito interessante. A eleição de 89 tinha muitos candidatos, foi uma enxurrada de candidatos. 22 candidatos. Eu tinha muita simpatia pela candidatura de Brizola. Claro, eu era do PT, então eu achava que Lula era o candidato que deveria ser viabilizado, mas Covas era o único que, dentro daquilo que era o palatável, né, que venceria Collor no segundo turno. E o Covas não foi para o segundo turno, quem foi para o segundo turno foi Lula. Covas pelo PSDB. Covas pelo PSDB. E teve um desses debates interessante, que é aquela bancada com não sei quantos mil candidatos, 22 candidatos, como o Francisco retomou aqui, eu não lembrava o número. E aí o Lula e, na época, o Ronaldo Caiado, né, que a galera botou o apelido dele, que era Caiado por fora e colorido por dentro. Caiado era presidente da União Democrática Ruralista, já representava os ruralistas naquele tempo, em 89, era aqui bom, ele continuou em Goiás, hoje é governador de Goiás, mas era bem jovem naquela oportunidade, candidato a presidente, e me parece que o Brizola teria dito isso dele, o homem do cavalo branco, o homem do cavalo branco. E o Brizola, o Ronaldo Caiado, invocava para que Lula fizesse uma pergunta para ele, e Lula dizia, quando você tiver 1% das pesquisas, eu faço. Porque naquela época eles tinham 0,5% e tal. E naquela altura não tinha um filtro. Hoje tem um filtro que só vai para o debate quem tem acima de 5% dos pontos percentuais de intenção de voto. Mas naquela altura ia todo mundo. Sim. E foi uma bancada assim, interminável. Mas, enfim, voltando para lá, naquele ano de 86 a 89, quando eu fiz o ensino médio, até 88, eu fiz o ensino médio, eu militei no movimento estudantil, mas era uma militância fraca, não orgânica, uma militância ali, simpatia, eu já era simpática aos sistemas socialistas de produção, né? Mas eu era um bom estudante, eu tinha boas notas em química, física, biologia, matemática, todas as ciências, mas especialmente em física e matemática. E eu tinha um professor de química que ele era muito ruim, e talvez tenha sido por isso que eu tenha sido, dentre outras coisas, que eu me aproximei da química para tentar ser um professor melhor do que o que eu tive. Naquela altura, para você ter uma ideia, o professor ia alcoolizado para as aulas às 7 da manhã. Então, não era um professor ruim, ele era um professor doente, né? Era um professor doente. Ele era um professor ruim porque ele tinha uma doença, ele era alcoólatra. Enfim, mas eu, a despeito disso, eu fui um bom estudante, eu era pobre e tal, ia para a escola com muita dificuldade, pegava 2 transportes para ir, 2 para voltar para casa. E como toda pessoa da classe trabalhadora, eu já trabalhava no turno à tarde e à noite na farmácia e pela manhã eu estudava. Mas mesmo assim eu era um bom estudante, eu ganhei um prêmio de segundo lugar de matemática da escola inteira. A escola inteira disputou um prêmio de matemática, quem resolvia mais rápido 50 questões de matemática, de álgebra, geometria, cálculo e tal, e eu fui o segundo colocado, que era assim, uma coisa inesperada.
considerando que a gente, né, é uma escola pública, mas que incentivava e estimulava isso. Então a minha escola, assim, claro, como todo mundo da classe trabalhadora que teve a oportunidade de estudar, a escola transforma rapidamente a vida das pessoas. Paulo Freire tem uma frase muito ilustre, né? Ele diz que a educação não transforma o mundo, mas transforma as pessoas, e as pessoas sim transformam o mundo. Então, nesse contexto, eu acho que a escola me transformou, e aí eu fui também fazer, a partir dessa percepção de que a escola pode transformar as pessoas, eu fui também ajudar e contribuir em outros fóruns, depois que fui para a universidade, fundei uma ONG, etc. Tem outras coisas para Tá, tratar. mas na universidade, então, aí você foi a licenciatura em Química. Como é que foi isso? Eu cheguei na universidade, acho que como todo mundo, assim, né? Mais ou menos a gente chega na universidade no Brasil muito cedo e com obrigações muito espalhadas, porque você é da classe trabalhadora, tem que trabalhar, tem que ao mesmo tempo ter uma profissão que lhe dê algum lucro ou algum dinheiro logo, né? Que não pode demorar muito. E além disso, a escolha é uma escolha muito prematura, porque você não tem muitos elementos, sobretudo na classe trabalhadora. Meu pai era pedreiro, meu pai não foi para a universidade. Então não tinha como me aconselhar sobre o que era a universidade, o que é que eu esperaria de uma universidade. Sabia-se, por exemplo, 3 profissões: médico, engenheiro É advogado. e advogado, que aliás são os que têm título de doutor auferido lá pelo, eh, pelo rei. A gente entrava na universidade sem saber muito. Então eu entrei na universidade, eu tinha um colega do ensino médio que no ensino médio, eu fui, em um período de 2 anos, estagiário do Banco do Brasil, que era aquele estágio do CIE, da essa relação entre a empresa e a escola, é uma espécie de exploração da mão de obra trabalhadora com o nome de estágio. E eu fui estagiário do Banco do Brasil na parte de digitação, porque era uma parte que ninguém já tinha sido identificado uma doença, tendocinovite, que é uma doença que quem está digitando pela repetição, que é aquela doença que dá por efeito repetitivo, mas o nome nos tendões é tendocinovite, inflama os tendões. O banco já tinha identificado e não queria botar os funcionários para fazer esse trabalho de lesão por esforço repetitivo, que já era detectado. E aí contratava os estagiários na faixa aí de 18, 19 anos, que podia ter lesão do jeito que fosse, Depois sai mesmo. depois saía e repunha essa mão de obra, que é uma peça, né, na verdade, uma engrenagem só. E eu fui estagiário do Banco do Brasil, e aí, nesse estágio, eu tive um colega que está vivo. Se um momento ele assistir esse episódio, eu vou mandar para ele. É Jorge Hamilton Sena Dias, que era químico e funcionário do Banco do Brasil, e já era professor de química. Tinha um projeto, inclusive, com ele lá, que química não é bruxaria. Quando eu entrei na universidade, ele já estava no último semestre, e eu aprendi assim, a gostar de química, porque eu conversava com ele, achava uma coisa brilhante e tal, e achava bonito aquele cara de jaleco, que é uma coisa hoje, esse profissional de jaleco ali. Então, eu fui para quando eu fui fazer o pré-vestibular, naquela época era o pré-vestibular, eu fui fazer, e aí botei como a primeira opção química e a segunda opção filosofia. E aí passei em química e cursei A química. química foi pelo jaleco e filosofia foi pelo quê? Filosofia foi, acho que pelo gosto, pelo saber, né, pelo conhecimento, porque quando eu estava assim, no ensino fundamental, isso eu não falei, mas posso recuperar quando eu estava no ensino fundamental, meu pai, apesar de ser pedreiro, meu pai sempre disponibilizava livros para a gente, eu comprava aquelas enciclopédias, aquelas que Raul Seixas diz que está na estante, nada diz de importante, serve só para quem não sabe ler, mas no meu caso não, eu lia. E eu tive acesso a vários livros, inclusive antes de chegar na universidade. A literatura de Jorge Amado, a literatura que também fala da literatura do cacau, a literatura dos regionalistas de Graciliano Ramos, de João Guimarães Rosa. Essa literatura eu tive acesso todo antes da universidade, entre o ensino fundamental e médio. A minha escola tinha um projeto de leitura, então no ensino médio fundamental tinha que ir para a biblioteca. Uma vez por semana você ia para a biblioteca para ler. E as professoras passavam para que você lesse pelo menos 4 dos regionalistas no ano. Então eu tive acesso a essa literatura regional e a literatura universal entre o 6º e o 8º ano. Isso me deu um gosto pela leitura. Então, quando eu cheguei na universidade, eu já gostava muito de filosofia. E aí, como eu achava que filosofia não ia resolver o meu problema de grana logo, né, eu fui fazer química. Então, fiz química,
Depois, eu nunca estudei formalmente filosofia, mas fiz o doutorado em filosofia da ciência, que é uma coisa que a gente estuda um pouco de filosofia, mas não, mas basicamente epistemologia, né? Então, eu hoje me concentro com a epistemologia moderna e a epistemologia do século XX, que é mais ou menos o que eu trabalho nas minhas disciplinas, é a história e epistemologia no ensino de química e filosofia da química. A gente vai falar dessa sua descoberta também via leitura, né, dos grandes escritores ali baianos, o Jorge Amado e tudo que vem a partir disso. Mas eu quero tratar um pouco ainda quando você vai, então, para o mundo do trabalho, não sendo explorado mais como era lá na condição de estagiário, né? Mas, bom, você concluiu o seu curso, vai trabalhar onde? Como é que é a descoberta do mundo sindical? Como é que isso tudo perpassa a tua vida? Quando eu estagiava ainda no Banco do Brasil, eu tive contato com os 2 campos que disputavam a hegemonia no sindicato dos bancários, que era o PT e o PCdoB. E eu tinha um chefe que era amigo do meu pai, e ele era ligado ao PT, então ele falava uma coisa engraçada, o pessoal ia lá, botava, os panfletos e os cartazes das propagandas quando ia ter disputa sindical, eles colocavam lá no mural. E esse cara, Dorival, já morreu, era amigo do meu pai, ele falava, ele era irmão da secretária de educação de Itabuna e de Ilhéus, né, Dinalva Mello, está viva, uma pessoa produtiva, filósofa, Dinalva e o professor, que era advogado Dorival, ele ia lá e arrancava tudo que era do PCdoB, e ele dizia assim: "Minha democracia é parcial". E Ou aí seja, não havia não democracia. havia democracia, claro, democracia parcial não existe, Não democracia é é. uma radicalidade no sentido, né, de ser plena. Mas ele falava assim: Democracia adjetivada já não é "Não é democracia, né? democracia, adjetivo não serve". Então, é igual o capitalismo, não serve capitalismo selvagem não, todo capitalismo é selvagem, fora disso é socialismo. Aí, o Dorival, ele falava aquilo de uma maneira muito jocosa e tal, e muito simpático, assim, e ele era muito simpático comigo, porque ele era amigo do meu pai, e era chefe meu no estágio. E, e aí eu comecei a ter uma simpatia pelo Partido dos Trabalhadores aí entre 86 e 88. Então me aproxima muito. Quando eu entrei na universidade, o, um dos bancários que depois virou meu amigo, era físico, era secretário-geral do DCE, eu o conhecia dessas andanças lá no banco, né? Eu estagiava no SESEC do Banco do Brasil, que era o Centro de Processamento de Dados, não existe mais essa estrutura, até porque não existe mais cheque para compensar nem nada disso, Daqui a pouco nem banco. nem banco, né? E ele, Jorge Almeida, que é meu amigo até hoje, afiliado ao PT de Itabuna, Jorge Almeida, eu o convidei para fazer uma palestra na minha sala sobre o que era o movimento estudantil. E aí a gente virou amigo, e eu trabalhava, quando eu terminei o estágio do Banco do Brasil, eu fui trabalhar na televisão. Eu trabalhei na televisão Santa Cruz e na TV Bahia durante 5 anos. E nesse intervalo, eu me aproximei desses caras do PT e tal, e comecei a me encantar com essa ideia do socialismo mais radical, e aí acabei que fui para o movimento estudantil, contra a vontade do meu chefe na TV Santa Cruz, que não queria absolutamente, ele era do grupo de ACM, Evidente. não queria que eu me aproximasse, nem que eu olhasse para os lados. E eu disse, não, aí eu me candidatei a presidente do DCE, com o apoio desse grupo político que viu em mim uma viabilidade possível, potencialmente ali que poderia disputar as eleições contra o PCdoB, que era quem hegemonizava também o movimento estudantil. Até hoje é assim, a UNE, geralmente é PT, PCdoB, nenhum outro partido ou nenhuma outra agremiação penetra muito, a não ser uma força muito menor ali em coalizão, mas geralmente quem disputa mesmo é o PT ou o PCdoB. E também no estado da Bahia, assim, e eu lá, na universidade, quando eu entrei, apesar de ter entrado parecendo que eu era da cota do PCdoB, mas eu já era próximo do PT. E aí os caras me chamaram para ser candidato a presidente do DCE. Eu fui, disputei no primeiro momento, eu perdi as eleições. A primeira eleição eu perdi. E aí na segunda eleição, 2 anos depois, eu ainda estava cursando Química e os caras acharam que poderia ser, já era conhecido e tal, e fui candidato. E aí ganhamos a eleição, tive
minha chapa teve 83% dos votos válidos de todos. Tinha 5 chapas, a gente ganhou para a chapa do PCdoB, para a chapa laranja do PCdoB. 85% dos votos no DCE. 83%. Aí a gente ganhou, levou todos os cargos, que era proporcional, mas você só começava a ter direito à proporcionalidade quando você tinha 20% dos votos. Abaixo disso, ganhamos todos os cargos e fui presidente do DCE, que foi uma gestão muito, assim, com pouca experiência, porque e a gente tinha uma certa autonomia em relação a essa coisa de ter um partido por trás organizando, mas foi uma experiência muito boa que a gente acaba você tendo nessa parte dessa militância, você conhece a universidade e principalmente você conhece os problemas que perpassam uma universidade, né? Principalmente a universidade pública, que vai desde questão de recursos, quadros docentes e técnicos, né? Essa fragilidade e principalmente coisas que o acesso à universidade, né? E a permanência nela, né? Que hoje as cotas dão um pouco conta disto, de resolver o problema do acesso, mas ainda não dá a resolução do problema da permanência, que é um problema que a gente se debate aí. Tá, mas aí você terminou esse curso e em seguida já prestou concurso para entrar na universidade como docente ou teve uma... Porque eu estou contando aqui, ó, você trabalhou lá atrás, você estava na farmácia, depois você foi para o banco, depois você foi para a televisão, agora você foi para onde? Você está falando assim, terminou o curso, mas não foi assim, terminou o curso. Porque quando você entra, eu falei, a gente entra muito cedo, às vezes você não tem. Eu tinha uma influência de um amigo que me ajudou a mais ou menos perceber a química, mas quando eu cheguei lá, eu tive. O meu curso era um curso muito bom, Francisco. A gente tinha, assim, uma coisa que depois na USP teve um curso parecido com esse que chamava Ciências Moleculares, que você estudava todas as disciplinas das ciências da natureza, que hoje chama assim, mas a gente chamava de ciências exatas, e você estudava todas as ciências e depois você optava. Então, você fazia uma licenciatura curta e depois uma licenciatura plena. Então, 3 anos de licenciatura curta e 1 ano e meio de licenciatura plena. Nesses 3 anos você via química, física, biologia, matemática, estatística, todos esses componentes. E no final, além da química, se optasse por química, você veria mais cadeiras de química, mais componentes curriculares de química. E quando eu estudei física, eu também gostei muito de física. Então, física clássica, que a gente chama física newtoniana, física clássica, eu estudei eletromagnetismo, termodinâmica, tudo isso com bons professores que dedicavam, era praticamente dedicação exclusiva, sem ter essa terminologia naquela época, à universidade. E estudei, aí fiz matemática, então fiz 14 disciplinas de matemática, 9 disciplinas de física. Então, eu dizia, 6 disciplinas de biologia. Eu falei assim, olha, eu tenho um bom conhecimento desses componentes curriculares de outras áreas correlatas. Que, aliás, é bom fazer uma ressalva. Só existe essa disciplinarização porque a gente quer reduzir um pouco o conhecimento para dar conta, porque, na verdade, na vida não tem essa disciplinarização. A vida é uma só. Exatamente. A vida não tem separação entre a vida da biologia e a vida da química, por exemplo, o DNA. Então, isso é tudo junto. A gente compartilha para dar conta de ensinar, de transmitir um conhecimento para um determinado contexto, ou transmitir a informação, né, para um determinado contexto, mas não, então, não porque esse processo de disciplinarização que vem lá, remonta lá aquele filósofo Auguste Comte, que foi quem fez uma hierarquização entre as disciplinas, isso é só para dar conta em termos didáticos, pedagógicos. Mas eu fui estudei física e tal, e depois estudei informática, que eu aprendi a programar computador como autodidata, aprendi ali em 85, 86, os primeiros PCs que saíram e tal, aquele S30 Plus da Itautec, eu comecei a programar com aquilo, comprei um computador à prestação, comprei primeiro o teclado, depois comprei um monitor, depois comprei a CPU. Vinha dos Estados Unidos. Era assim, né? Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Vinha dos Estados Unidos e era muito caro. Então, imagina, em 1987, eu comprei um computador. Mas como é que eu comprei? Comprei o teclado que custou $100. Guardei o teclado. De vez em quando eu futucava lá a SDFG para treinar. Depois eu comprei um monitor por $200. Depois eu comprei a CPU por $400. Então, montei um computador por $700. Num câmbio que não é o câmbio de hoje, era um câmbio doido, inclusive com overnight, etc. E eu comprei um computador e aprendi a programar sozinho. Então, eu também gostava muito de informática, mas não tinha o curso de ciência da computação na UESC, onde eu graduei, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz.
E eu programei para a Telebahia também, quando a Telebahia era uma empresa de telefonia estatal. Depois de Fernando Henrique, lembra que privatizou. Sim. Serjão, na época, né? O trator, vendeu que cotado em 40 bilhões, vendeu por 18 bilhões. Da noite para o dia, nós perdemos em valor de mercado. A telefonia brasileira foi vendida por 18 bilhões, que estava sendo cotada para ser vendida por 40 bilhões. Sumiram com 22 bilhões, ninguém sabe. Talvez Privataria tucana, mas a gente não vai entrar nesse assunto. não vai entrar nesse detalhe. Bom, mas enfim, quando eu estava fazendo o curso, tinha a oportunidade de fazer física, de fazer matemática. Eu gostei muito dessas áreas. Aí, perambulando, prestei vestibular para física, passei, prestei vestibular para ciência da computação, depois que instituí o curso, passei. Mas fiquei assim, meio assim, cambaleando ou zigue-zagueando dentro da universidade, fazendo outras coisas que me deu um conhecimento muito vasto sobre outras áreas e tal. Aí depois eu concluí o curso de Química e, e fui dar aula no ensino médio para o curso de Química, né? No ensino médio. Terminei o curso de licenciatura em Química e fui para a escola para dar aula. Então, dei aula no ensino médio e no ensino fundamental 2, além de dar aula no ensino fundamental 2 de matemática também, porque na escola nem sempre você consegue o professor habilitado na área dele, né? Às vezes Até hoje é assim. até hoje, assim, naquela época, hoje é lei, não pode, mas mesmo assim alguns governos burlam. E eu dei aula de matemática no ensino fundamental 2, dei aula de física no ensino médio e dei aula de química e coordenei um laboratório de química. Mas logo que depois que eu terminei, fui para o ensino médio e trabalhei para o governo do estado da Bahia. Fui concursado até 2004, quando eu pedi demissão e fui fazer outra coisa. Tá certo. E aí, mas então, esse período ali dando aula no ensino médio e no fundamental maior, certamente prepara, né, esse docente que depois você vai se tornar na universidade. Em que momento você dá o teu concurso para a universidade? Claro, né, Drummond tem uma frase interessante, ele fala: "Amar se aprende amando". Claro, ensinar se aprende ensinando, não espontaneísta, né, não é um aprendizado espontaneísta que não pode ser, mas você dar aula e se você, reflete sobre sua prática pedagógica, você sempre retoma ela. Aquilo que Paulo Freire fala, né, de você a prática, a reflexão sobre a prática e uma nova prática já depois de uma reflexão. Ação, reflexão e ação. E eu depois que eu terminei, eu dei aula no ensino médio, isso foi muito importante para a minha formação. Eu dei aula durante esse período aí de até 2004. E depois eu já conversei com você, em off sobre isso, eu fui para o Timor-Leste em 2005, fui coordenar a missão brasileira de educação lá. Inicialmente eu fui como professor, depois eu coordenei a missão da CAPES lá e fiquei lá 5 anos. Quando eu retornei para o Brasil, é que eu vim para a UFBA e aí prestei concurso para o UFES, para professor de lá, fiquei lá 1 ano, depois fiz concurso para a UFBA e passei como professor e desde então eu estou na UFBA, como professor do Departamento de Química Geral e Inorgânica. Está indo aí para 20 anos. Na verdade, da época que eu cheguei lá, eu cheguei em 2010, então são 14 anos. Tá, 14 anos. E, bom, o ambiente da universidade, na condição de docente, é muito diferente da condição de discente, evidentemente. Acho que essa experiência no Timor ela é muito interessante para a gente pensar como é que o Brasil se vê de fora, né? Você é um brasileiro lá coordenando uma missão, como é que você olha de lá e vê o país e como que na tua percepção, porque você só pode falar da sua, né? Como você imagina a percepção daquela comunidade ali em relação ao Brasil que está lá prestando um serviço para eles? Como é que foi isso? Tem uma coisa importante, para mim foi extremamente importante ter saído do Brasil na condição de docente, né, porque o Brasil teve um momento em que a coisa estava muito recrudescida, né, a questão do emprego e tal, e muita gente saía daqui, às vezes era aqui um engenheiro ia para lá para trabalhar de pedreiro, ou trabalhar de garçom e tal, e teve um momento muito ruim no Brasil sobre a questão da empregabilidade e tal. E eu saí do Brasil, foi nos 3 primeiros anos do governo Lula, que foi quem instituiu um programa bilateral
de apoio ao Timor-Leste, que era o objetivo final era a reintrodução da língua portuguesa. Porque como passou 25 anos sob o domínio indonésio, a língua falada lá era a língua indonésia, era imposta. A língua portuguesa só poderia ser conversada, né, nas igrejas, que era a língua de liturgia. A língua tétum poderia ser falada, mas a língua comercial, a língua comum, e a língua obrigada era a língua indonésia, que é malaio, a gente chama lá no Timor Bahasa Indonésia, que a tradução literal é língua indonésia, que é o malaio. Só que é um malaio crioulo, principalmente porque lá só tinha militar falando indonésio de militares. É claro que isso tem, né, uma limitação da língua em termos de vocábulos e tal. E aí a gente foi para lá nesse contexto de reintroduzir a língua portuguesa através dos componentes. Então a gente fazia formação de professores. Eu fui para lá para fazer formação de professores. Pegava os professores do ensino médio, escrevemos os materiais didáticos, né? Pegamos todo o material didático que tinha lá em tétum, fizemos a tradução para o português, o que tinha em malaio, fizemos a tradução para o português e ensinava os professores como reintroduzir os conteúdos a partir da língua portuguesa. E para isso eu aprendi a língua local, a língua tétra, para saber se o que eu estou falando eles estão entendendo, Claro. porque tinha que ter alguma língua comum, né, de comunicação. E foi um projeto que, na época, Fernando Henrique tinha começado em 2000, depois, mas não deu vazão. Lula, quando chegou em 2002, assumiu e mandou essa ajuda, né, que era tudo custeado pelo Brasil, 50 professores lá, com salário pagos pela CAPES, e bolsas, né, na verdade eram bolsas equivalente a uma bolsa de doutorado, pagos pela CAPES, e a gente trabalhou lá. E essa é uma coisa interessante, porque a gente fazia a adaptação do material didático a partir de um projeto que tinha aqui chamado Proformação, que você deve ter conhecido. Sim, sim. Lá a gente chamou de Profep Timor, que é o Programa de Formação Docente do Timor-Leste. E a gente adaptava. Então, onde tinha aqui, por exemplo, falando de um rio brasileiro, a gente adaptava para um rio de lá. Então, a gente teve que aprender a geografia, a história, então, as questões dos mitos, os ritos. Eu me debrucei sobre a cultura timorense durante esse período que fiquei lá. E aí, quando a gente ia mostrar os livros para eles não queriam, porque eles queriam estudar com material brasileiro. Era incrível. Eles queriam estudar, eles queriam saber das praias do Brasil, da floresta amazônica. Eles não queriam saber das coisas de lá, que eles já tinham. E aí foi interessante, quer dizer, essa coisa de você ser refratário à sua própria cultura, né? E ser refratário ao seu próprio território, né? Entendendo cultura como uma coisa mais ampla, além da... Né? Então, Curioso, né? Foi assim, a nossa percepção é importante que a gente tenha duas coisas que eu acho que dá para ver de fora, né? Eu não sou nietzschiano hoje, mas eu já fui. Nietzsche falava assim, é incrível como a gente enxerga as torres das casas quando a gente sai da cidade, né? Aquilo que se eleva só vê se você sair. Então, ao sair do Brasil, essa ideia que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, isso é uma bobagem de quem nunca teve essa percepção de fora. Os países todos que foram países descobertos ou que foram invadidos por países de língua saxônica são todos mais corruptos do que os países de língua latina. Tem estudos que corroboram isso. Então, você tem, por exemplo, a Indonésia é um dos países mais corruptos do mundo, né? E o Timor, em certa relação, também é um país que tem muita corrupção, dessa coisa do Estado se imiscuir com a vida particular, com os limites entre finanças do Estado, finanças particulares e tal. E com a cobrança de propina, etc., que lá a propina tem outra conotação, mas essa ideia de que de fora você olha e você vê, não, o Brasil não é um país tão corrupto, e o Brasil é um país, aquele Caetano dizia, um país inculto e belo, eu acho que era, hoje Caetano talvez não falasse isso, que o Brasil é um país com dificuldades, como um país de expressão continental, mas é um país culto, e quando visto de fora, né, o que a gente produz de cultura, por exemplo, na música, né, o que a gente produz de literatura. Quando eu cheguei lá no Timor-Leste, eu fui no Gabinete Português de Leitura, fiz a carteirinha, e eu ia todos os dias lá, no meu horário de intervalo de trabalho, eu ia lá para o Gabinete Português de Leitura, ler livros sobre Timor, e ler livros sobre Portugal, e ler livros do Brasil, visto por algum português, os jesuítas que aqui estiveram, mas também ler a literatura brasileira que eu não tinha dado conta de ler aqui, que lá
eu tinha mais tempo e pegava 5 ou 6 livros para ler no final de semana. Então, li muita coisa, inclusive o Sargento Getúlio, eu li quando estava lá, Angústia, de Graciliano Ramos e tal. Então, isso tinha lá disponível, e quando você olha de fora, você vê, poxa, como o Brasil é grande em termos culturais, né? Não só na música, que é uma coisa que aflora, mas em outros aspectos também. Isso é importante. E você percebia que ali dos locais havia um interesse por essa literatura brasileira que era disponibilizada? Lá não, porque, assim, era um país que tinha muita dificuldade, as pessoas estavam saindo de um pós-guerra, de 25 anos de guerra, com muitas questões mais urgentes para tratar. Então, me parece que não, assim, a mim, pelo menos, eu não consegui perceber. Mas tem uma coisa interessante, que eu cheguei lá e li um livro de um cara, um deputado lá, da família Carrascalão, que é uma das famílias importantes, que tenha sido deportado de Portugal antes da Revolução dos Cravos. Um membro da família Carrascalão, Manuel Carrascalão, foi deportado para o Timor para ficar numa ilha lá degradada, degradado. E depois que ele terminou a Revolução dos Cravos, Portugal disse, deixa todo mundo à sua própria sorte. Essa prisão acabou e eles foram morar em Dili, que é a capital. Se instituíram, se misturaram na política, que aliás era um preso político de Portugal lá no Timor. E esse cara, irmão do Manuel, Carrascalão, ele escreveu um livro falando sobre a cultura timorense, sobre o Timor. E quando eu olhei o livro, eu falei, não, esse cara está falando aqui, ele copiou Euclides da Cunha. E fiz uma comparação entre textos e tal. Não copiou, mas tinha muita coisa. Assim, ele falava do homem timorense, que é esse sujeito que, aquela expressão que Euclides da Cunha coloca lá no livro dele, Os Sertões, o Hércules Quasímodo, né? Aquele sertanejo meio quebrado, mas quando vem uma situação ele se levanta rígido e forte e tenaz. Tem também no timorense. O timorense é também esse. Sujeito que você olha assim é uma fraqueza, mas quando você vai ver, o sujeito está pronto para tudo. E então eles tinha as pessoas que eu estou falando disso, porque tinha pessoas que entendiam de cultura literária e tal, e que escreviam bem e tal, mas certamente se apropriavam, mas a pessoa comum, o homem comum, esse sujeito que tinha que ganhar a vida, ele estava mais preocupado num pós-guerra de suprir suas necessidades mais imediatas, então não percebi no homem comum lá a literatura, o gosto pela literatura, então, portanto, o gosto pela literatura brasileira, né, que é uma literatura muito rica, como a gente já falou. Mas tem uma coisa interessante lá, tinha uma foto que eu vi numa exposição fotográfica que tinha lá de um brasileiro, um antropólogo que é até daqui de Brasília, que ele tem a foto de 2 policiais na praça sentados, não tinha muito o que fazer, né, lendo o jornal. Assim, os 2 lendo o mesmo jornal. Então, quer dizer, tinha um gosto pela leitura, Sim. estava mesmo um sujeito ali comum, trabalhando e tal, tinha um certo apreço pela leitura. Agora, não vi para perceber se a literatura brasileira entrava com mais vigor. Mas de resto, o registro que você faz se aplica certamente a todos os povos de todos os países. Quer dizer, diante de um pós-guerra, você está preocupado com as questões mais imediatas, não são definitivamente a literatura, né? Isso é bastante claro. Então, professor, nós temos aí, então, nessa sua trajetória, o ingresso na universidade, a militância sindical, no caso da Bahia tem um sindicato de docentes muito atuante, que é a PUB, você passou por ali, e a gente não vai se deter a sua atuação lá, mas a sua atuação como coordenador de comunicação da federação, né, o Proifes Federação, que é a federação à qual a PUB é filiada enquanto sindicato de base. E aí você é diretor de comunicação. Como é que é a experiência de dirigir a comunicação de uma federação? Como é que tem sido esse trabalho? Quais são os desafios? Como é que você avalia essa atuação nesse lugar? Bom, Francisco, eu acho que tem. A primeira coisa é que a comunicação tem mudado muito rapidamente e nos últimos anos a gente tem tido realmente uma, uma inflexão muito grande. A gente sai de uma comunicação que era basicamente, na década de 90, era uma midiática de televisiva, né, e tal, rádio e o jornal. E a gente sai para uma comunicação difusa, tanto no tempo quanto no espaço. Então você tem hoje uma comunicação
você pode estar em qualquer lugar, você pode produzir informação e isso transformar em conhecimento, quando você pode consumir, né. Então, eu acho que o principal desafio de uma comunicação para qualquer entidade, mas especialmente uma entidade de docentes, em que a média de idade não é muito baixa, você entra na universidade como docente na faixa aí dos 30 anos. Então, de 30 em diante, você já está quem está com 30 anos hoje entrando, pode ter acesso com uma certa facilidade para essas mídias novas, mas quem tem um pouco mais de idade, tem dificuldade do ponto de vista de perceber mesmo esse mundo. Isso é um desafio muito grande para a gente da comunicação, porque a gente produz muita coisa, a gente produz muitas peças de defesa dos sindicatos, de defesa da federação, de defesa dos docentes e defesa da posição nossa, né, frente ao governo, por exemplo. No último caso aí, por exemplo, essa questão da greve e da negociação com o governo, que nós defendemos que fosse feita uma negociação, que sentássemos para negociar um acordo que fosse tanto bom para a classe docente, mas que não fosse inexequível, né? Fosse uma coisa que pudesse ser executada pelo governo, que não tem acordo bom se ele não pode ser executado, isso é um acordo péssimo se ele não pode ser executado. E a gente teve dificuldade de fazer essa comunicação com os docentes, porque é aquele docente que estava acostumado a chegar o jornal impresso na casa dele. Então, a gente teve muita dificuldade, e eu acho que é uma dificuldade que é inerente a esse tempo moderno, e isso vai recrudescer, porque a gente está no limiar entre uma comunicação orgânica, feita por um ser humano, e uma comunicação feita pela inteligência artificial. E daqui a pouquinho a gente já não vai mais saber quem fez o quê. De modo que agora nosso principal problema vai ser a questão da IA generativa, que vai trazer aí uma comunicação que você não vai saber mais quem é que está falando. E isso vai abrir um espaço para várias coisas, fake news, em que você não pode mais saber se de fato foi produzido, pessoas falando, com uma imagem de uma pessoa falando uma coisa que o texto não foi ela que produziu, que a inteligência artificial produziu. Então a gente está com um problema que eu acho que entre esse limite da organicidade e o limite da artificialidade, a gente precisa ver como a gente vai tratar. E no caso da comunicação sindical, tem esse problema, porque uma comunicação, por exemplo, de uma empresa de televisão, ela pode abraçar essa percepção, por exemplo, dessas mídias, porque ela direciona para o público dela. No nosso caso, o público já está direcionado. Eu tenho um público que está entre 30 e 70 anos. Então, meu público já está pré-definido, mais ou menos a percepção de comunicação desse público já está pré-definida pela sua própria história, e eu tenho que fazer encaixar minha comunicação nisso aí. Esse é um desafio muito grande para a gente. Muito curiosa essa observação, que você faz, porque na verdade é o seguinte, em tese, você até teria uma facilidade, porque tem um recorte etário ali mais ou menos definido. É amplo? É amplo, é de 30 a 70, ok, é amplo. Mas se a gente pensar, por exemplo, o governo, a comunicação do governo também tem se mostrado muito falha, e essa é uma crítica geral, ah, porque, na verdade, tende a ser até mais difusa, né? Porque é para todo mundo. Então, todas as regiões do país, os níveis mais diferentes de formação, que não é o caso, para vocês é mais específico, e mesmo assim, o que a gente tem, na realidade, é uma dificuldade de lidar com os elementos de comunicação do nosso tempo, a tecnologia que se renova dia após dia e agora com a inteligência artificial, então, a torna tudo ainda mais complexo. Mas não tão complexo quanto isso tudo é a sua relação com a cultura. Vamos falar aí, como é que você descobriu o Jorge Amado, rapaz, e quais as consequências disso na sua vida? Bom, a primeira coisa que eu acho que, eu nasci na cidade de Jorge Amado, né, que Jorge Amado nasceu. Eu nasci em Itabuna e Jorge Amado também nasceu em Itabuna. Os bairros eram muito próximos, só que separados por 50 anos. Mas os bairros eram muito próximos. Jorge Amado nasceu em Ferradas, que é o bairro mais extremo do Brasil, de Itabuna, indo em direção à Conquista, à Vitória da Conquista. E eu nasci no bairro logo do lado, que é a Nova Itabuna, que era um bairro também periférico, de famílias pobres, que era um loteamento formado por uma fazenda de cacau remanescente que foi vendida para fazer um loteamento urbano. E logo cedo, todas as pessoas que nascem em Itabuna têm contato com a literatura madiana, né. Não é a minha preferida literatura a respeito da literatura do cacau, por exemplo, da região do cacau. Tem um cara chamado Euclides Neto, que foi secretário de Reforma Agrária de Valde Pires, no governo de Valde Pires, da Bahia, governador da Bahia,
Ele escreveu um livro chamado Os Magros, um livro chamado A Enxada, e um outro livro pequenininho, o Dicionareco do Cacau e Arredores, onde ele fala cada coisa do cacau, panacum, caçoar, biscol, o que é isso e tal. E Os Magros, ele conta a história de duas famílias que tratam ali uma família rica de fazendeiros e uma família pobre que trabalha na lavoura do cacau, que é uma lavoura pouco mecanizada. Enfim, para dizer que a literatura cacaueira, para quem gosta de literatura, ela chega. Algumas pessoas, da obra de Jorge Amado, por exemplo, eu gosto muito de alguns livros dele do primeiro momento, Tocaia Grande, e o Cacau, mais Gabriela Cravo e Canela, mas eu não sou um dos maiores cultuadores da literatura amadiana. Até porque, na literatura brasileira, por exemplo, dos regionalistas, para mim o grande nome é Graciliano Ramos, né? Eu acho que ele está acima de João Guimarães Rosa, ele está acima de Jorge Amado. Assim, essa conexão do homem local com o mundo, né, desse homem antropológico, ele faz melhor do que qualquer um. Inclusive o livro Angústia, para mim, é um livro que é a mesma coisa de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Então, assim, eu faria um paralelo entre Angústia e Crime e Castigo tranquilamente. De modo que, não, assim, eu gosto ali de Jorge Amado, posso discorrer sobre algumas obras dele, mas tem uma frase dele de navegação de cabotagem que eu acho belíssima, que ele encontra um amigo que o traiu e ele fala: eu encontro ele e aceito o beijo e o abraço de Judas. É boa, é boa. Mal sabe ele que está enterrado na cova rasa da salafrarice e da vulgaridade. Ele está enterrado no meu cemitério particular. Então, ele dizia que ele tinha um cemitério particular para enterrar esses amigos que o traíam, né? Que falava mal dele pelas costas, que dizia que era amigo dele, mas fazia uma nota no jornal contra ele e tal. E Jorge Amado tem, né, claro, a literatura de Jorge Amado deu o contorno a essa coisa do mundo entender o Brasil a partir da literatura dele, que hoje que Itamar Vieira faz isso com Torto Arado, né, mas que eu acho que ele se beneficiou muito, inclusive ele se beneficiou da relação com o Partido Comunista e tal, muito mais do que foi o contrário, assim, né? E Ele também, mais recebeu do que entregou. e também, assim, no final da vida dele, se abraçou com a CM, né? Que não é a melhor expressão de alguém que gosta de cultura e tal. E ele, inclusive, defendia a CM, virou amigo de ACM. Ele foi muito amigo de Dorival Caymmi, inclusive foi compadre. Ele foi padrinho do casamento de Dorival Caymmi. E Dorival Caymmi fez uma carta para ele quando ele estava em Londres. O que é que você está fazendo aí em Londres? Não é londrino nem nada, nem inglês nem nada. Venha para o Brasil, venha para a Bahia. Eu recomendo essa carta para quem quiser ver uma peça assim de literatura fantástica de Dorival Caymmi, que é uma expressão da Bahia muito inteligente, que é a carta de que Caymmi fez para Jorge Amado quando ele estava em Londres. O professor Jailson também é alguém que gosta muito e até escreve literatura de cordel. Já andei aí tendo contato com a produção dele. Eu gostaria que ele falasse para a gente sobre como que surge na vida, como é que se deu a exploração desse ramo da literatura e essa aptidão, então, para escrever em literatura de cordel. Bom, primeiro, Francesa, é muito interessante falar disso, porque, repare, a primeira coisa é que o cordel sempre ficou como uma expressão menor da literatura. Quem salva o cordel no Brasil é Ariano Suassuna, esse último momento. O Brasil tem excelentes cordelistas. Para quem talvez não tenha contato com isso, a literatura de cordel vem de Portugal, vem da Península Ibérica, vem dos mouros, é antiga, né? E há quem faça uma comparação entre a literatura do romance cancioneiro com a literatura de cordel. Ou seja, quem não entende ou quem não gosta da literatura de cordel porque acha uma coisa menor é porque não leu realmente o que é a literatura de cordel. Porque os grandes cordelistas que o Brasil teve e tem, né? Aqui a gente tem vivo, por exemplo, Ivanildo Villa-Nova, Ciba, Chico Pedrosa, tem grandes cordelistas, para quem não... Ivanildo Villa-Nova fez aquela música Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente, que Elba Ramalho gravou. Tem Ciba, que foi do Mestre Ambrósio, que tem coisas belíssimas.
e tem aqueles que já morreram. Por exemplo, Orlando Tejo, né? Tem um filme, inclusive foi feito pela TV Senado, foi produzido o filme O Homem que Viu Zé Limeira, que conta a história de Zé Limeira pela lógica, pela ótica de Orlando Tejo, que é um grande cordelista. E Zé Limeira era chamado poeta do absurdo. É, ele rimava nada com nada, pegava o do Nordeste do Brasil com a Europa, com a Grécia Antiga, Mas você sabe rimar um pouquinho, né? né, assim. Mas o Zé Limeira e esses cordelistas antigos, o Louro do Pajeú, Orlando Gomes de Barros, Pinto de Limeira, são grandes cordelistas que os caras lá, sem muito estudo formal, Patativa do Assaré, tem um livro do Patativa do Assaré, Cante Lá que eu canto cá, ele fala da literatura da academia, poetas da academia, cante lá que eu canto cá. E temos, assim, vários cordelistas, Antônio Barreto, que é da minha cidade, Minelvino, que é da minha cidade, então, grandes cordelistas. Então, eu convivi porque minha mãe, os tios da minha mãe e os parentes da minha mãe em Sergipe, eles tinham o gosto pela literatura de cordel e pela peleja e cantavam as cantorias na porta de casa. E minha mãe e meu avô repetiam isso em casa, e meu pai também era músico, meu pai era baterista, apesar de ser um sujeito que trabalhava como pedreiro, mas tinha um grupo musical com os irmãos dele chamado Os Dinâmicos. E O nome também é bom. ele era baterista e meu tio era guitarrista, e meu tio era luthier também. E esse grupo. E eu herdei, acho que dos meus tios por parte de mãe, e por parte de pai a música, por parte de mãe essa questão do gosto pela literatura de cordel, e comecei a escrever. Aí escrevi, tem na internet aí, O Batizado do Jumento, narrado por ele mesmo. Agora você não vai encontrar com Jailson Alves. Lá eu escrevo com o meu pseudônimo, Alves Grapiúna. Grapiúna é um gentílico para quem nasce na região do Cacau, a região Grapiúna. E eu sou Alves Grapiúna. Então Alves Grapiúna, hein? Fique atento aí, procure. Mas ele não vai sair daqui hoje sem deixar um pouquinho desse, que eu imagino que seja longo, né? Então, mas você vai deixar um trecho aqui para gente. Os cordéis, assim, então eu sempre gostei. Mas tem o cordel por exemplo, os cordéis trata de coisas do absurdo, aqueles títulos já espalhafatoso, né? O guarda bilolado, a mulher que virou cachorra porque bateu na mãe Sexta-feira Santa. Tem sempre esses títulos assim, o gato que descomia dinheiro, que tá no filme de Ariano Suassuna, o Auto da Compadecida, mas no original de Orlando Gomes era um cavalo que descomia dinheiro, que também está no filme dos Trapalhões, As Minas do Rei Salomão. O cordel, eu escrevi inclusive um cordel, está na internet, Conselhos e Receita para Tirar a Safadeza de Cabra Frouxo. Esse aí tem toda a métrica do cordel, de 2, 3, 4 sílabas, sextilha, septilha, oitavado, 2 pés em quadrão, 10 pés a quadrão, 8 pés a quadrão, galope, martelo, que são ritmos que às vezes vai para a música, como por exemplo na música de Zé Ramalho, ele tem um martelo agalopado, galope de beira de mar. Aquela música, por exemplo, que todo mundo ouve, gosta muito da sonoridade, é uma forma de cordel que rima 5 com 5 linhas, né? Então é como se fosse duas mãos emparelhadas. Então, a primeira rima com a terceira e a quarta, a segunda com a quarta e a quinta, a segunda e a terceira rimam entre si. Então, se você pegar, você vê que tem uma métrica ali. Tem métrica, rima e tem prosódia, tem o que tem ali o assunto. Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras um mundo de sol. A aurora que luta por um arrebol de cores vibrantes e soberano. Um olho que mira no claro engano no meu pensamento que vou contemplar. Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam em mar revoltoso. E outros que devoram engenho assombroso a vida que cai na beira do mar. É na beira do mar. Então tem que terminar com beira de mar, porque é um martelo, um galope de beira de mar, e rimam entre si. Então, nem é todo mundo que consegue fazer isso, e dizer que isso é literariamente pobre, a pessoa não entendeu o que está sendo dito, né? Então, eu escrevi assim, então eu gosto muito da sextilha, que é a mais fácil, AB, 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 rima a primeira, a terceira e a sexta, a primeira 2, 4 e 6, ou 1, 3 e 5, dependendo de como você usa esse estilo. Eu escrevi um cordel, que eu vou recitar um pequeno pedaço, 2 ou 3 estrofes, que é o Batizado do Jumento, narrado por ele mesmo. Então, a gente vai caminhando aqui para o final. Na verdade, a gente ficaria, sim, aqui muito mais tempo conversando com o Jailson.
A gente vai encerrar com esse trecho que ele vai declamar para a gente, se é assim que a gente pode falar. E vou agradecer a você que ficou aqui com a gente até agora. Próxima semana a gente volta aqui com mais um programa, mas aproveita, compartilha esse aí nas redes sociais, manda esse link aí em todos os seus grupos de WhatsApp para que mais gente possa saber que esse programa foi ao ar, que o entrevistado foi o professor Jailson e que a entrevista vale muito a pena. Então, compartilha aí. Agora com o Jailson, para a gente concluir, ele declamando um trecho do seu poema, que é mais do que isso, da sua literatura de cordel, esse ramo da literatura. É só um trechinho, mas você vai encontrar na internet. Na internet é o Batizado do Jumento, narrado por ele mesmo, de Alves Grapiúna. Esse cordel, eu, na verdade, imaginei a ideia de que o jumento que estava levando Jesus Cristo, quando encontrou São João Batista na beira do rio, também foi batizado. Eu não vou falar o cordel inteiro, mas esse pequeno fragmento assim, das primeiras estrofes, que é: Senhores, me a desculpe por não ser um letrado, eu não passo de um jumento pela vida diplomado, eu não sou mestre em latim nem em grego doutorado. Para lhes falar a verdade, eu tenho muita restrição. Há quem vive parecendo um padre de ocasião, metendo aonde não deve palavras na contramão. Um discurso falador, mas de história vazia, como os miolos do pote da casa da minha tia, a jumenta mais letrada aqui dessa freguesia. Ela estudou na UESC, formada em filosofia. Um papo muito maneiro de encher até um dia. Entrava no pé do sapo, saía pelo pé da gia. É isso aí, muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora. Obrigado, professor Jailson. Valeu. Obrigado, Francisco. Um abraço, gente.